Viva Beleza. Olá, eu sou o Leandro Pires e vou tratar com vocês hoje de um assunto muito interessante, que é o visagismo. O visagismo tem sido utilizado em vários setores e no setor da beleza nós podemos trabalhar com corte, com cor, com maquiagem, com estilização. Lembrando que nós utilizamos a técnica para valorizar a imagem da pessoa. Avaliamos o comportamento, o estilo e o que ela quer expressar. E quando nós trabalhamos a técnica do visagismo, nós podemos valorizar se a pessoa quer uma imagem mais forte, mais suave, mais dinâmica, mais romântica. Lembrando que tudo que ela vai utilizar na imagem vai refletir no dia a dia, na vida dela, no comportamento, no trabalho, escola, família, relacionamento. E quando nós criamos uma imagem que acabe valorizando quem ela é, isso ganha muito mais força, ganha muito mais uma imagem segura e ela consegue se sentir muito mais pronta para atuar em qualquer situação. Podem conferir que vocês vão gostar. Celso Camura, uma marca de sucesso. O segredo do sucesso é a combinação de muita dedicação e, é claro, uma boa dose de talento. E para ter sucesso, você tem que fazer a escolha certa. E eu escolhi a TAI porque ela tem a melhor tecnologia. Eu gosto do Energy porque ele é potente, seca rapidinho, é leve e é super silencioso. Dive Energy, o único secador profissional no mundo que emite íons positivos e negativos que abrem e fecham as cutículas dos cabelos. É o único que emite íons positivos e negativos. Isso aumenta muito a eficiência do tratamento e melhora o resultado final. Dive, nas mãos dos melhores cabeleireiros. Bom, estamos aqui com a Edi e eu quero passar para vocês um pouquinho de como é o atendimento com o visagismo no salão. Mas antes disso, eu bato um papo, eu faço uma consultoria com a cliente, faço uma consultoria com essa modelo para poder entender o que ela quer expressar de imagem, o que ela quer valorizar nas linhas de expressão dela. Lembrando que o visagismo nós iniciamos dividindo o rosto por uma parte central e depois por mais 3 camadas para que possamos avaliar a expressão dos olhos, a expressão da boca e a expressão também do formato do rosto como um todo. Pelas linhas da Edi nós conseguimos perceber. Primeiro, na primeira camada ela tem uma linha reta bem marcada, que isso caracteriza um comportamento, principalmente ligado ao racional, muito mais forte, muito mais clássico. E essa linha ela desce para a lateral, passa da direção da boca. Então nós temos o queixo mais inclinado, porém as laterais e a testa com linhas mais retas. Quando nós observamos os olhos, nós já vemos um olhar um pouco mais leve, um pouco mais dinâmico, um pouco mais sorridente. Porém, quando nós olhamos a boca, nós já observamos uma boca com uma característica um pouco mais séria, um pouco mais formal, um pouco mais clássica. E quando nós observamos novamente o queixo, nós já encontramos de novo esse dinamismo, essa descontração que é similar com a linha dos olhos. E o que tudo isso quer dizer? A linha reta da testa e da lateral marca muito o comportamento, que seria a parte racional e a atitude dela. A linha da boca, ela acompanha a linha da testa. E isso então reforça essa seriedade da linha racional e do comportamento nas palavras. Mas quando nós observamos os olhos e o queixo, nós já vemos esse dinamismo do olhar acompanhando esse dinamismo do queixo. Edi, então você acredita que é isso mesmo? Eu acredito que você acertou bem, porque a parte racional eu uso muito no meu dia a dia em função do meu trabalho, que exige muita lógica, mas ao mesmo tempo esse lado extrovertido é o lado onde eu mostro que eu não deixo a dureza tomar conta de mim em função do trabalho. Então, Edi, eu faria uma proposta onde nós tiraríamos o peso de cima do ombro, traria o cabelo mais nessa altura, tá? Isso para poder ganhar mais dinamismo, para deixar essa região do ombro mais livre, até pela sua estatura, e para valorizar essa parte que nós temos uma mistura aqui de inclinação com linhas retas. Então, extroversão com um pouco mais de seriedade. Isso vai dar um resultado muito interessante. Edi, aceita o desafio? Aceito. Acompanhe, isso vai gerar uma bela transformação. Bom, para iniciar o corte, eu vou trabalhar com ele seco, de uma forma natural,
E o primeiro passo é a divisão. Então eu faço uma divisão na parte superior. Duas divisões, tanto na esquerda, e vou repetir isso também na direita. E crio outra inclinação, da mesma forma que foi trabalhado na lateral esquerda. Feito a divisão, um passo muito importante é trabalhar toda essa massa do cabelo na parte da nuca, com a mesma inclinação, com a mesma curvatura do dedo, acompanhando a curvatura que foi feita da divisão. A cabeça bem abaixada, e aí eu crio pequenos picotes demarcando o meu corte e desço seguindo isso para criar o máximo de desconexão nessa parte posterior. Com picotes profundos, nós criamos já desconexão e quando chegamos no comprimento desejado, então aqui eu demarco, tirando toda a massa do cabelo, com uma finalização das pontas não estando retas, e sim muito mais desconexa. Feito então a marcação da base com picotes, nós já criamos um acabamento mais sutil, nada tão reto, nada tão marcado. Crio uma pequena inclinação, iniciando sempre da parte central, onde está o encontro do meu X nessa região. Então eu inclino a mecha, uso como referência a base guia e trabalho por baixo da mecha com movimentos leves. Pego a outra mecha, não corto ela nesse ponto, trago ela sempre para a parte central, lembrando que minha referência é essa região. Uso como referência também a base. E percebam que a mão direita desliza com facilidade, por estar trabalhando com uma tesoura fio navalha. E isso cria ainda mais desconexão para as mechas sequenciais. Trabalho a última mecha dessa lateral, também não cortando ela nesse ponto, sempre para a parte central. Uso aqui como referência. Do outro lado, a sequência é acompanhada da mesma forma. Vejam que a mecha guia que estava na base, ela serve sempre como referência. E nós trabalhamos com o meio da tesoura. Feito então uma conexão da parte da base com a parte superior, nós já fizemos a forma que essa nuca vai ter. Então nós vamos trabalhar agora com uma técnica que é chamada de micropontos, onde eu elevo a mecha a 90 graus, lembrando que a base foi toda cortada a 45, e da metade da mecha para as pontas, eu trabalho com pequenos picotes, sem atravessar a mecha, para que dê leveza na mecha, sem criar pontas muito finas. Isso é uma técnica que dá movimento, mas não deixa as pontas ficarem muito ralinhas. A base e a leveza estando pronta, nós vamos trabalhar então a segunda seção, que é essa da lateral direita. Muito importante, pentear muito bem a mecha, e a vantagem de trabalhar com o cabelo seco e com o caimento dele natural, sem estar escovado, é exatamente porque você já vê o resultado que o cabelo vai ter na execução do corte. Uso a mecha da base como referência, trago sempre para dentro, sempre observando aquela minha marcação central, e dessa marcação eu deslizo a tesoura com facilidade, a 45 graus. Naturalmente eu tenho uma nuca mais curta com uma frente
mais alongada. Feito então a base dessa mecha, nós vamos trabalhar novamente com a leveza, também utilizando a técnica dos micropontos. Elevando sempre a 90 graus e criando picotes muito leves. Percebam que a técnica de micropontos me dá uma leveza, faz com que o caimento do cabelo se torne incrível. Vamos para a terceira seção, que é trabalhado na parte superior. Penteando a mecha com muito cuidado e posicionando a 45 graus, pegando como referência a última mecha que foi cortada, nós trazemos para essa inclinação e continuamos trabalhando com a tesoura por baixo, criando esse movimento. Essa técnica que vocês já perceberam que valoriza o desenho do corte e faz com que o caimento dê um resultado muito interessante. A lateral esquerda nós trabalhamos da mesma forma que foi trabalhado a lateral direita, trazendo todas as mechas, lembrando que o meu ponto de referência é sempre na parte central da caixa craniana. Trabalho ela com essa inclinação, utilizando a referência da base. Percebam que eu venho da mecha mais curta e vou até a mecha mais alongada. Repetindo a técnica para dar leveza, lembrando que essa técnica nós trabalhamos com 2 dedos de largura, cada mecha. Vamos para a última seção, trazemos a mecha guia aqui e vamos trabalhando da mesma forma, com suavidade. E você percebe que eu reforço aquela camada que foi criada, vindo do curto, acompanhando a parte mais longa. O desenho do corte e a leveza que ele ganha faz dar muito mais charme e sofisticação, criando uma inclinação fantástica. Uma dica muito importante para esse cabelo é trazer uma proposta de franja diferenciada para ela. A Edi ela já veio com essa franja, né? Então ela tinha aqui 2 dedos de divisão de franja, mas a franja está muito curta e sem contar que ela tem um rodamuinho bem na parte frontal. Então o que eu fiz? Eu separo mais 2 mechas, que dá o dobro da franja que ela já tem, e vou trabalhar com uma inclinação onde a leveza desse cabelo faz com que o movimento seja inclinado totalmente para a lateral, valorizando ainda mais o olhar dela e criando mais uma linha inclinada. Valorizou a imagem e nós já temos o cabelo da Edi terminado. Vejam que eu trabalhei com a franja, tirando ela da parte central, trabalhei com ela com uma inclinação, que isso valoriza ainda mais o olhar da Edi, e essas 2 pontas alongadas faz com que o rosto dela seja valorizado na terceira camada, criando um equilíbrio entre o sorriso e o maxilar e criando muito mais dinamismo e descontração. Finalizado então o corte, agora nós vamos trabalhar com a cor. Então eu vou tirar esse dourado que está no cabelo dela, principalmente nessa região da raiz. Vou trabalhar aqui com 7-1, fechando esse fundo, e vou trabalhar com 8-31, dando luminosidade para essas mechas, vai deixar ela com uma imagem mais dinâmica, mais extrovertida e vai tirar um pouco desse dourado que para o tom de pele dela não está dando um caimento bacana.
Tá aí então a proposta da Edi, com um fundo um pouco mais escuro e com as pontas levemente iluminadas. Ela não deixou de ser loira, porém agora mais sofisticada. E você pode perceber que a proposta do corte realmente conseguiu traduzir um pouco dessa mulher que tem força e dinamismo. A proposta ficou maravilhosa. Gostou, Edi? Amei. Muito bom, eu também gostei demais. Nessa proposta vamos trabalhar um cabelo masculino e o Vitor tem bastante cabelo e algumas pessoas pensam que o visagismo não entra para quem tem cabelo curto ou para homens ou para pessoas de mais idade. O visagismo ele é aberto para qualquer pessoa que queira trabalhar bem a sua imagem. Dá para analisar com facilidade que você tem linha inclinada na primeira camada, linha reta na segunda camada e outra linha inclinada na terceira camada. Então, o seu rosto nós consideramos ele um hexagonal. E aí quando nós vamos avaliar camada por camada do rosto, é fácil perceber que na linha dos olhos você tem uma imagem um pouco mais séria no olhar e na linha da boca também reforça essa imagem um pouco mais séria. Então nós podemos ver que na linha do rosto você tem descontração no queixo e na linha de raciocínio. Nas palavras é uma mescla de seriedade e de descontração, porém a sua visão é bem focada, bem direta, bem forte. E o cabelo como ele está, Vitor, cobrindo um pouco a testa e até dando peso em cima dos olhos, escondendo um pouco essa sobrancelha forte, te deixa com uma imagem mais menino, uma imagem mais suave e até esconde esse lado forte que é do olhar. Vitor, você acredita que é isso mesmo? Que você tem essa parte mais forte da visão e um pouco nas palavras também, mas o lado mais descontraído está no seu comportamento, está um pouco nessa linha de raciocínio? Você acha que é isso mesmo? É isso mesmo. E aí uma coisa muito importante, Vitor, o que você quer colocar na sua imagem? Você quer manter essa imagem que você tá, que na verdade o cabelo mais arredondado te deixa com uma imagem um pouco mais dócil e até um pouco mais meninão. Você acha que é isso que você quer manter ou você quer mudar um pouco isso? Eu queria mudar um pouco para passar uma imagem mais séria e mais moderna, assim. Mas sim, eu queria um modo de fazer com que a franja também ficasse, que eu poderia usar tanto a franja como o cabelo arrepiado. Legal, dá para ser feito. O que eu vou te propor é tirar bem desse volume nas laterais e da nuca e aqui criar um cabelo que a franja não fique tão colada como ela tá na testa, porque quando ela tá muito chapada aqui, acaba dando muito contraste e dando volume no queixo. Então eu vou criar um cabelo para que possa ter descontração na parte superior, mas dê uma equalizada nessa questão do queixo com a parte da primeira camada do rosto. Vai dar um resultado bem bacana. Topa? Topa. Acompanhe, a mudança do Vitor vai dar um resultado sensacional, porque nós vamos poder ter versatilidade. Usar um cabelo uma hora com uma imagem um pouco mais suave, não tão colada como está aqui, e uma imagem também mais descontraída e mais reverente. Acompanhe que vai ser muito legal. No cabelo do Vitor, nós vamos trabalhar com uma divisão na parte superior, que é uma divisão inclinada. Então a divisão, ela sai do final da sobrancelha até o alto da cabeça, deste lado, do outro lado também, deixando essa parte superior dividida e nós vamos trabalhar primeiro a base. Eu fiz uma divisão final de sobrancelha até o alto da cabeça e vocês podem perceber, a divisão é inclinada. Eu aproveitei aqui o limite onde ele tem um rodamuinho e esse limite ele me faz projetar o cabelo todo para a parte frontal e deixei toda a base, toda a região da nuca com o cabelo solto, que é onde eu vou trabalhar primeiramente. Essa proposta nós iniciamos pela lateral e eu vou trabalhar com a máquina, porém sem o pente, somente com a lâmina. Percebam que eu apoio com o pente e trabalho com a máquina e isso tira toda a marcação e já cria uma angulação para o acabamento. Geralmente uma dificuldade com o corte com a máquina é que fica uma divisão e dessa forma eu já venho tirando, já venho suavizando essa divisão, agilizando assim o meu trabalho.
Esse tipo de corte serve para disfarçar a nuca, onde nós encontramos ou 1 ou 2, ou como ele, 3 rodamuinhos. Isso faz com que o acabamento fique mais suave. Então é muito mais interessante trabalhar dessa forma do que cortar com uma máquina até uma altura, depois subir com outra e ir criando alguns tipos de divisões aqui. É melhor trabalhar dessa forma porque você já vai cortando e fazendo o acabamento. Com o pente inclinado a 45 graus, eu corto de baixo para cima e já crio essa suavidade na lateral. Vou trabalhar com uma tesoura dentada para tirar essas pequenas camadas que a máquina deixou. Depois eu vou umedecer e fazer um repasse e aí nós vamos para o próximo detalhe, que é a parte superior. A importância do acabamento, do contorno do cabelo, ele ajuda a trabalhar a estética do corte. E aqui eu vou trabalhar fazendo uma definição no comprimento da costeleta. Uma sugestão bacana para fazer esse contorno na volta da orelha é você travar com o próprio dedo e fazer com que a máquina faça o contorno naturalmente. Então, percebam como isso se torna fácil. Você apoia e o contorno ele já fica dentro de uma uniformidade muito melhor. Vejam que a nuca já está pronta.